Graças a Deus por esse momento, por esse tempo, pela oportunidade de nos entregarmos para cultuá-lo, para servi-lo. A Bíblia nos ensina que, respirando como nós estamos o ar, tendo fôlego como nós estamos tendo, devemos e somos ordenados a servirmos ao Senhor, a louvar, a bendizer o nosso Deus. A Bíblia, em Tiago capítulo 4, principalmente quando Tiago escreve a respeito do que nós chamamos de planejamentos, intenções, aquilo que acreditamos que com toda probabilidade e certeza iremos fazer, nós que dizemos, iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos, ganharemos. Tiago tem uma pergunta: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. E aí vem a pergunta de Tiago: por quê? Que é a vossa vida? O que é a nossa vida? A indagação de Tiago tem por ele, retoricamente, ele responde: é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Deus, a sua palavra nos ensina que nós somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, que floresce, passa por ela o vento e cadê a flor? Já desapareceu. Estou dizendo isso porque, embora tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor, eu estava meditando no dia 1º sobre isso, essa solene indagação, essa solene pergunta: que é a vossa vida? E a resposta é um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Da sexta para o sábado, um amigo nosso, a mãe dele faleceu, 80 anos, ainda bem conservada. A conhecia há 46 anos, em torno de 46 anos. Depois, no sábado, eu fiquei sabendo da morte do pai de um outro colega. E também uma outra colega de trabalho. O pai dela estava já um tanto debilitado, veio a falecer. E hoje, na hora do almoço, eu fiquei sabendo da morte de um pastor de Ribeirão Preto, que é acometido pelo câncer há vários anos, lutando com esse padecimento e agravando-se o quadro dele. Pastor André Rivoiro, talvez um dia você tenha alguma coisa ou ouça alguém que teve contato e foi por ele alcançado para Cristo. Esse pastor, ainda jovem, hoje pela manhã, ele faleceu. E o pastor de Ribeirão estava em tão grande prontidão, aguardando qualquer notícia que pudesse chegar a qualquer momento, que ele estava com a igreja comentando sobre o estado de saúde tão debilitado, que o telefone dele nesse momento tocou, ele parou, atendeu e disse: estava falando do seu pai. Era a notícia do falecimento do pai, de quem estava comunicando com ele naquele momento. Ele já de imediato já procedeu orando, e é um momento de percebermos que o hoje que nós estamos vivendo poderá não ser o amanhã das nossas, ou até mesmo o amanhã nem chegar para nós. Você fala: mas está tudo bem. Não, é como um vapor. Você entende o que é um vapor? É algo que existe no momento e de repente já deixou de existir. Assim que a nossa vida é comparada. Deus, na sua palavra, diz que Ele conhece a nossa estrutura, certo? Ele nos criou, somos como Ele lembra-se de que somos pó. É verdade. Então requer de nós
o que eu estou tratando aqui, como nos prepararmos, estarmos como o apóstolo Paulo. Quem é que não quer, nos seus últimos dias, encerrar a vida com aquilo lá? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É assim que Paulo encerrou os seus dias. Naquele momento em que ele se apresenta em favor da sua condenação, da sua pena de morte, seria decapitado. Aquele título de cidadania romana impediu que ele fosse cumprir uma pena de cruz. Ele foi decapitado. Então imagine Paulo colocando o seu pescoço no aparelho para então receber um golpe fatal. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Deus me dê a graça, não é? Eu li uma frase que o Charles Spurgeon, é mencionado dele, que ele disse que o mais precioso, a maior expressão de carinho que alguém pudesse demonstrar por ele, era a de orar em seu favor. Olha só, de orar em seu favor. Achei interessante. A maior demonstração de carinho que alguém pode fazer ou apresentar ou demonstrar por mim é orar em meu favor. Vamos agora, eu até tinha separado um pormenor do Salmo 121 que vai ficar para depois da semana que vem, tá? Vamos nos colocar em pé. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando pela irmã Marta, vamos estar orando por Cláudia, familiares da irmã Rosângela, Ricardo Badu, vamos estar orando também pela família lutada em Ribeirão Preto, pessoas que nós conhecemos próximas a nós. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 8, hoje, vou ler esse trechinho do 6 ao 8. Ok? 5 do 6 ao 8. Falando aqui com os convertidos, com os salvos. Não, vocês já estão lá? Amém. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. Preste atenção nesse versículo, nesse finalzinho do versículo 8 aqui, ó. E tendo por capacete a esperança da salvação. Nós chamamos essa peça aqui, capacete da salvação. Hoje à noite vamos entender o que é o capacete da salvação. Vamos orar. Nosso Deus, Pai Celestial, Deus de todo poder e autoridade, nos entregamos, Senhor, em favor de todos quanto aqui se encontram, de todos quanto têm interesse em acompanhar-nos nesse momento da pregação, do ensino da palavra do Senhor. Ó Deus, seja feita a tua vontade, o teu plano, o teu intento, Senhor. Nós nos entregamos para que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor venha se cumprir em cada vida, em cada coração. Também, Deus, damos graças ao Senhor pela melhor recuperação que está tendo a irmã Marta lá em São Carlos. Ela está no processo, nesse momento de os procedimentos da fisioterapia, que logo em breve, Deus, ela tenha toda a restauração necessária e possa, se for da vontade do Senhor, retornar para o seu lar aqui em Barretos. Ela está na casa da filha lá, mas ela está, na verdade, debaixo do cuidado do Senhor.
Oramos também, irmão Eurípides, lá em Ribeirão Preto, Deus, a família dele, o conforto, o refrigério, também Deus pela igreja lá, este momento tão triste e ao mesmo tempo do reconhecimento, da providência, da proteção, do amparo do Senhor, quando do falecimento do pastor André Rivoiro. Ó Deus, que haja o conforto, o consolo e seja um momento de entenderem a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Também, Deus, próximos a nós, pessoas enlutadas, oramos, alguns até sem o conhecimento de Cristo, partiram para a eternidade, Deus. Ó Pai, também oramos pelos familiares da irmã Rosângela, crendo na autoridade e no poder do Senhor sobre suas vidas. O Ricardo Badu, seu estado de saúde, Deus, bem como a irmã Cláudia, por quem nós também temos orado e alcançado o socorro bem presente do Senhor em toda situação já vivida de angústia e agora de refrigério. Pai, oramos pela irmã Nancy, que está conosco, retornou, Deus, eu disse a ela que iríamos orar em cada culto à noite, mencionando ela também, que esteve um tanto impossibilitada pelo estado de resfriado e coisas assim, mas graças ao Senhor, ela tem alcançado melhoras e que ela se alegre no Senhor. Ao Pai, nesse momento, por fim, lembramos a mensagem, o mensageiro e os ouvintes. Nos dirija, nos conduz, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. Eu disse a semana passada que nós iríamos iniciar hoje à noite falando do capacete da salvação. Felipe, dá uma olhada aqui, alguma coisa fechou ali, acho que é só puxar. Talvez só puxar ela. Isso, obrigado. Ela volta. Eu fico sem o retorno, é difícil. Eu falei que nós iríamos falar sobre o capacete da salvação. Nós tocamos no assunto da couraça, da fé e amor e iremos... Opa, peraí, onde é que eu peguei no empenho aqui e levei até o que não era para levar. Tá? Esse aqui deixa aqui, que ele vai ser importante daqui a pouquinho. Mas vamos pensar em capacete da salvação. Vamos pensar agora um pouquinho para você entrar de maneira muito precisa nesse assunto, entender. Quando se fala de capacete, eu tenho certeza que você já pensa em várias situações, porque nós conhecemos muito bem esse instrumento chamado capacete. Na armadura do soldado romano, havia uma proteção para a cabeça. Um capacete feito de... Se alguém acertar, merece o prêmio, hein? Metal. Hã? Ferro. Metal. Era metal. Capacete de metal. Esse aqui é de metal, forrado com tecido macio, para proteger a cabeça quando lutava contra os inimigos. De novo ali, filho, deu de novo. De novo ele voltou a esconder a imagem. Um capacete de metal, forradinho com tecido macio, que o soldado colocava na cabeça para proteger contra quando estava lutando contra os inimigos. Agora, interessante, amados, que o capacete... Ixi, fechou. Vê que tá... Vê se você puxa lá. Se a tela que está quebrada do lado aqui, né? Puxa, se tiver passando a imagem, deixa normal. A imagem está normal. Não, deixa assim, se tiver normal. Está correndo, não está passando. Deixa assim. Não tem problema, deixa assim, pode deixar assim.
O capacete era uma das peças mais importantes da armadura. Uma das peças mais importantes. Não era a única peça. Havia peças na armadura que eram importantes, mas o capacete tinha sua importância, porque ele era usado para proteger a cabeça, que precisava de muita proteção. Até hoje você tem uma ideia. Por enquanto, não exigiram ainda para o automóvel que você dirija usando um capacete. Mas você sabe que nas corridas de carro ou de caminhão se usa um capacete. E você sabe que no Brasil, pelo menos aqui em Barretos, para moto na cidade, algum tempo atrás, não havia necessidade de que se usasse ou fizesse uso de um capacete. Sempre vem a ideia desse instrumento usado para proteger a cabeça. Então não é só na questão da armadura do soldado, ou na questão do piloto com o carro, com a moto, ou, por exemplo, atividades de lazer como patinar, se usa um capacete, sempre trazendo a ideia de um instrumento que vai proteger a cabeça do perigo. Conforme o tipo de trabalho, você vai ter que usar um capacete. Na empresa que eu trabalho, quando lá chegamos, em 2018, ninguém usava capacete, com raríssimas exceções de um ou outro. Bastou alguém ter um acidente severo, todo mundo, ou todos os colaboradores daquela empresa usando o capacete. Proteção para a cabeça. Caso a cabeça fosse machucada do soldado no combate, seria muito difícil para o soldado vencer a batalha. Porque se ele tivesse a cabeça sendo machucada, seria difícil para ele vencer a batalha. Pelo simples fato que é com a mente que você planeja a melhor estratégia para o combate, para derrotar o inimigo. Está aqui na mente. Tanto é que você percebe que quando Davi foi lutar contra Golias, onde é que Davi, por estratégia até mesmo de Deus, acertou Golias? Exatamente aqui. Agora, como um lugarzinho difícil e que não tinha uma devida proteção. Então, eu não sei como os detalhes do capacete de Golias, mas Davi acertou Golias na parte da testa, que é a parte da cabeça. E antigamente, eu não sei como era o de Golias, não, mas antigamente o capacete era feito de forma que a cabeça fosse totalmente protegida contra espadas e flechas. Agora, na batalha espiritual, o soldado cristão usa o capacete da salvação contra o quê? Então, esse capacete, chamado capacete da salvação, ele é usado na batalha espiritual. E tendo por capacete a esperança da salvação. Esse capacete é usado na batalha espiritual pelo soldado cristão contra os ataques do tá fraco. Inimigo, os ataques de Satanás. Para você ter uma ideia, a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo foi a carta aos Tessalonicenses. Alguém falou alguma coisa diferente aí? Vocês estão rindo? Primeira aos Tessalonicenses. Alguém confere a imagem, viu, Rafael? Está tudo ok? Porque aqui eu não tenho retorno, mas vocês conferem no celular. Oi? Por enquanto está indo. Tá ok, tudo bem. A
carta aos Tessalonicenses. Aqui Paulo menciona duas peças da armadura, a couraça e o capacete. Agora, veja bem, a carta à igreja de Éfeso é a carta que no capítulo 6, Paulo dá uma aula muito preciosa, escrevendo a carta para a igreja de Éfeso, dá um complemento total. Ele olha assim, metaforicamente, ou seja, de maneira de metáfora, usando uma metáfora, ele vai, ou simbolicamente, ele olha para o soldado, a armadura do soldado, e ele classifica, denomina, descreve exatamente a armadura de Deus. Lá em Efésios capítulo 6. Nós vamos chegar nesse texto de Efésios 6, quando ele fala, tomando também o capacete da salvação. É muito importante essa peça da armadura. Então, quando Paulo escreve a epístola à igreja de Éfeso, foi durante a sua primeira prisão em Roma, entre os anos 60 e 62, nesse período. Agora, quando você volta para 1 aos Tessalonicenses, a época que ele escreve é entre o ano 50 e 52. Primeira carta que ele escreve é aos Tessalonicenses, primeira e segunda aos Tessalonicenses. Em seguida, ele vai escrever no ano 52, entre 52 e 53, a epístola aos Gálatas. Depois ele vai 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Romanos, Filipenses, Colossenses, Filemão. Aí então, lá pelo ano 60 até o ano 62 em média, ele escreve a carta aos Efésios. Estou dizendo isso porque na carta aos Efésios, ou seja, depois de aproximadamente 9 a 11 anos entre a carta escrita aos Tessalonicenses para a carta aos Efésios, ele então vai falar da armadura de Deus. E aí ele tem uma colocação total, completa de todas as peças da armadura. E o capacete é usado contra os ataques do inimigo. Eu vou lá para Efésios capítulo 6 e falar desses ataques do inimigo. Efésios capítulo 6. Assim como existia a armadura do soldado romano, tá? De maneira simbólica, Paulo apresenta a armadura de Deus, as peças da armadura. Tudo. Na armadura do soldado romano tinha um capacete? Tinha. A armadura do soldado romano tinha uma couraça protegendo o peito, ombro e costas, feita de material pesado para suportar, para aguentar os golpes da espada? Tinha. Na armadura do soldado romano tinha um escudo? Tinha. Na armadura do soldado romano tinha uma espada? Tinha. Na armadura do soldado romano tinha um cinto? Tinha. Tinha calçados para o pé? Tinha. Então, quando você olhava para alguém equipado, até hoje tem um nome para isso, né? Equipamento, como é que chama? EPI. Equipamento... Proteção individual, EPI. Então, o soldado ele ia para a guerra equipado. Já imaginou um soldado na guerra sem um capacete? Um prato cheio para o inimigo alvejá-lo no lugar mais complicado para ele, que já vai dar por eliminado. Não tem capacete para a luta de boxe, já percebeu isso? A mão aqui protegendo a cabeça, porque conforme o golpe que leva-se aqui, se houver a possibilidade, a condição, nocauteia o adversário, vai para o chão. Nem sequer terá condição de ouvir a contagem do árbitro. Tem uns que nem ouvem, nem está ouvindo nada.
estão apagados, nocauteados. Vamos lá então. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, e ele coloca ainda, e na força do seu poder, nele e na força dele. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque, versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Descreveu para você todo o cenário de compreensão de que precisamos a respeito de quem está na luta contra nós. Quem são eles? Está aqui no texto, versículo 12. Esses são os quais que nós temos que contra eles lutar. Não dá para ir de qualquer maneira. Precisamos de uma armadura de Deus. Muito poder. Imenso poder. Fortalecendo nele, buscando a força nele e no poder dele, na força dele. Portanto, versículo 13. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Olha aqui, o momento que Paulo está escrevendo já é um momento preso, tá? Momento difícil, e a palavra ficar firme está muito sólida no pensamento dele. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos, cinto da verdade, olha aí, peça da armadura, vestida a couraça da justiça, aqui ele já dá um nome para essa peça, não somente couraça de fé e de amor, mas justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Conformosos os pés dos que anunciam o evangelho, anunciam boas novas. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. O escudo da fé é aquele escudo da crença, daquilo que você crê, que combate aquilo do terreno da incredulidade, da dúvida lançado pelo inimigo. Dardos inflamados. Você vai usar o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não vai apagar alguns não, é todos os dardos inflamados do maligno. Aí vem o versículo 17. Está acabando as peças. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação. O inimigo, quando lança os seus dardos, quando ele ataca eu e você, homens e mulheres de Deus, quando nós somos atacados, por que nós precisamos tomar o capacete da salvação? Exatamente, além das outras peças que você viu aqui, mas por que é tão importante essa peça? Uma das mais importantes, o capacete da salvação. Porque ele vai atacar os salvos lançando dúvidas quanto à sua salvação. Não só quanto à salvação, perdão de pecados e segurança da vida eterna. É a estratégia do maligno. Atacar a sua cabeça, a sua mente. Humanamente falando, por que se protege tanto a cabeça diante de situações que você precisa se equipar? Patinando, você poderá cair e bater a cabeça. Imagine um dia eu cair de moto, correndo a 30 por hora e sair derrapando, raspando-me pelo chão. E o rosto bateu assim no chão e eu fui raspando, quer dizer, não raspei o rosto porque raspei o capacete. Mas se não tivesse de capacete, essa parte aqui teria tudo sido
arranhada, raspada, feridas teriam ali, e às vezes até cicatrizes. Mas o capacete me protegeu por causa da mente. Imagine uma pessoa que sofre um dano na cabeça, como aconteceu com Michael Schumacher. Lá se foi a noção, o sentido exato da vida para aquela pessoa, e ainda que estivesse usando um equipamento. Imagine 100. Então a sua mente, a sua cabeça é muito importante. Paulo diz, tomai o capacete da salvação. O que está referindo? O que nós temos na obra da salvação? A libertação alcançada por meio de Cristo. E essa libertação nos tirou da potestade do poder das trevas. Deus em Cristo, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, Ele nos transportou do reino das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. E uma obra de redenção, de remissão dos pecados, conforme ensinado em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. O capacete da salvação dá segurança do sacrifício efetuado por Cristo na cruz do Calvário. Aquele sacrifício realizado por Cristo, o capacete da salvação mostra-nos que aquele sacrifício foi suficiente. Amém? Vem o ataque do inimigo para atormentar, atordoar, dissuadir a sua mente, os seus pensamentos em relação à obra redentora de Cristo, mas o capacete, essa confirmação, a salvação é suficiente, concede vida eterna e plena certeza do perdão dos pecados. A mente do soldado deve então estar protegida com esse capacete. Por quê? A mente do soldado estando protegida com esse capacete, ela vai estar protegida contra os ataques do inimigo, que é pegar o seu pensamento, colocando ideias, dúvida, incerteza. Mas aí você tem esse capacete, essa peça tão importante, é capacete da salvação. Você viu que o apóstolo Paulo dizia lá em Timóteo, na epístola de Timóteo? Eu sei em quem tenho crido. Real, firme convicção. Não é alguém dizendo assim, será? Não, Deus é Deus de certeza. Quando ele fala com os Tessalonicenses, o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas no poder e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Então eu e você desenvolvemos na vida cristã, usando as peças da armadura e tomando o capacete da salvação, real, firme convicção, que vem de onde? Da palavra. A armadura é de Deus, o poder é de Deus, a obra é de Deus e a salvação oferecida é pelo Senhor Deus, na obra do seu Filho. E esse capacete leva-nos a essa confirmação, consolidação, firmeza. Eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então Paulo não titubeava, não, ele tinha firme convicção, ele tinha um capacete da salvação. E tendo por capacete a esperança da salvação. O homem e mulher de Deus, você sabe para onde você está indo? Se eu estiver na rodovia, eu conheço a rodovia que me leva para Araçatuba. Eu sei o caminho para ir para lá. Sem GPS. Eu sei o caminho. De vez em quando a gente coloca o GPS só para
para aproveitar e ver coisa assim. Mas eu sei o caminho, eu conheço o caminho. Uma vez alguém queria chegar num lugar e perguntou, como eu faço para chegar a tal lugar? Perguntou para uma pessoa, você já foi lá? A pessoa disse assim, olha, eu não fui lá, mas o caminho pode ser feito assim, assim, assim. Não, você não serve para ser o meu guia. Perguntou para uma outra, não, mas eu conheço. Você já foi lá? Não. Uma terceira pessoa, você conhece tal lugar? Já foi lá? A pessoa falou, você pode me ajudar para chegar até lá? Ela falou, eu moro lá. A diferença, eu moro lá. Entendeu? Uma propriedade de conhecimento. Uma vez que você conheceu Jesus como Salvador, o momento de conversão é um momento real. Mexe com todo o seu ser. Você já estava aqui de manhã, mas a irmã Nancy estava falando do testemunho dela hoje de manhã. Eu escapei na oração agora à noite, eu sabia que eu estava esquecendo de alguém, era a Esther. A Esther hoje estava no hospital pela manhã. Não estava na escola dominical. Ela passou mal ontem à noite, foi para o hospital e aí ele está em processo de recuperação. Está melhorzinha, né, filha? Está melhorzinha. Na sexta-feira ela gravou com a mãe, né? Gravou aquele vídeo. O Dia das Mães está chegando, a gente está animado para isso. Já está aqui, ó, material para a mãe, já está prontinho aqui, né? Mês de maio, já está aqui o material. Só não tem o nome da mãe ainda, o nome não está aqui não, mas já está aqui o nosso material para o Dia das Mães que nós iremos apresentar. Mas a Esther está melhor, depois eu vou, não esquecendo de orar e vocês também orem por ela. A irmã Nancy falou de manhã o testemunho dela, é algo que marca a sua vida. Eu morava do lado de uma igreja, mas não é nessa igreja que Deus me levou ao conhecimento de Cristo, não, foi numa outra, eu morava do lado. O bom é que muitos dos hinos, quando lá cheguei, eu já tinha escutado os instrumentos tocando. Deus tinha um lugar para mim. Cuidado com o que entra na sua mente. O inimigo ele é muito astuto. Ele vai distrair você. Ele vai distrair você. Quando a pessoa vai pescar, você só consegue pegar peixe se você enganar o peixe. Tem um passarinho, que ele é muito amigo dos pescadores aqui em Barretos. Eu já vi isso, presenciei essa cena. O pescador jogando uma isca para esse passarinho, e esse passarinho pega a isca, né, a raçãozinha, coloca no bico e joga na água. Tem vídeos, você vai encontrar muitos vídeos assim. E aí o peixe vem para pegar e ele pega o peixe. Ele gosta muito de ficar perto dos pescadores, porque tem pescador que dá peixe para ele. E teve uma época que eu estava fazendo a minha criação de peixes e eu ia buscar peixe lá no lago e os pescadores jogavam lá e eu pegava. Uma vez um pescador jogou um peixe e imagine você, eu fui pegar, mas eu não fui só. O passarinho foi junto, só que eu fui mais esperto do que ele. Mas ele ficou bravo, nossa, ele aprontou uma gritaria. Foi até engraçado a cena, ele gritando porque eu tinha pego o peixe que ele achou que era para ele, né? Coisa assim. Mas quando você vai pescar, você vai criar uma situação que o peixe também ele vai tentar pegar a isca sem que você o pegue. Então é um combate ali. Então o inimigo vai atacar, ele vai atacar a nossa mente. Ele tem as suas estratégias. Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente vê, ouve e assiste. Vê, ouve e assiste. E quando o assunto é criança, o pessoal fala, cuidado, criança, com o que a gente fala também. Ensinar a criança a não falar palavrão, ensinar a criança cuidado com o que ela assiste. Hoje a programação da televisão tem até desenhos. Na minha época tinha um desenho que passava, chamado Corrida Maluca, não passa mais hoje. Foi proibido. Foi tido como agressivo aquele desenho. A geração de hoje não tem.
Mas tem outras coisas também que são terríveis. Então, cuidado com... Eu nunca me esqueço de um dos convertidos que eu ouvi o testemunho, e o testemunho, você precisava ter estômago para ouvir o testemunho dessa pessoa. Eu ouvi o testemunho dele e precisava ter estômago para ouvir o testemunho dessa pessoa. Muito pesado o testemunho dele. E ele falava que o maior desejo dele, ele chegou a alcançar, dentro dessa perspectiva que ele tivera. Ele queria ter um encontro com o arqui-inimigo do povo de Deus, esse que ataca a sua mente. E tudo depois era reservado. E ele falou para ele: eu comecei a manifestar para você exatamente nos filmes que você assistia. E a Bíblia nos recomenda em Efésios, capítulo 4, não deis lugar ao diabo, porque é possível dar lugar. Basta você imaginar o que ele fez com Pedro, outros homens e mulheres de Deus, o que ele pode fazer. Não é todo poderoso, mas tem poder, ataca. Então cuidado com a sua mente, o que você ouve, o que você pensa, assiste, vê. Tem muita coisa de maneira direta e tem indireta também, sutil, músicas. Lembra que ele foi um anjo de luz escolhido para mover uma orquestra para Deus. Tem uma habilidade muito grande em música. Tem algumas músicas que cada música tem a sua história por detrás. Tem alguém agora fazendo a divulgação disso e você fica até impressionado com como que algumas músicas foram feitas. Você fala: gente, que é isso? Não sabia que tinha uma história tão macabra, tão terrível, tão assoladora dessa maneira. E algumas até que... e outras têm uma história tão triste, tão lamentável, que por estar numa língua estrangeira, você nem percebe. As pronúncias da língua estrangeira, a melodia muito linda, esconde algo muito tenebroso. E as pessoas cantam, aquilo invade, mexe com a emoção, e você nem tem ideia de algo tão triste, tão ruim, que danificou a própria banda que cantava, levando eles a estado de devastação. Foram devastados. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Filipenses 4, 8. Aqui a gente recomenda muito os irmãos estarem meditando na palavra, memorizando. É uma boa estratégia para você trazer o poder da palavra de Deus, que é o poder de Deus para você. Filipenses 4, 8. Olha que receita maravilhosa. Ele está aqui colocando nos conselhos gerais. Vai falar sobre a inquietação, a ansiedade. Eu preguei sobre isso em 2020, no dia 3 de maio de 2020, eu preguei sobre isso. Tem essa mensagem, não está no nosso quadro no YouTube, mas tem essa mensagem. Você não vai ficar inquieto, vai orar, né? Vai colocar nas suas petições, já com agradecimento diante de Deus, vai receber a paz de Deus. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Quartel-general do seu corpo é a mente. Mente sã em corpo são. Entendeu? Se você começar a pensar que você é uma pessoa estranha para todas as coisas, você vai começar a agir com estranheza, não é? Começar por maus pensamentos,
pensamentos de vingança, pensamentos tenebrosos, terríveis, você vai ficar numa situação muito ruim. Então, não deixe que o inimigo controle você. Busque o controle de Deus. Se você memorizar um versículo por dia, ou pelo menos conviver com um versículo por dia, pensar nesse versículo, imagina um versículo. Um versículo por dia. Tem que ter o seu versículo do dia. Meditar vai com certeza te ajudar. Então, cuidado com o que você lê. Aquilo que você lê. Tem maus livros que roubam, além do tempo, a sua energia, sua disposição. A Bíblia é um excelente livro. Amém? Ler a Bíblia, meditar na palavra, tá? Ter a palavra no pensamento, ok? Eu falei da música, filmes, então você ficar atento. Mas aqui, para finalizar, no capacete da salvação, que diz respeito no nosso estudo ao cuidado dos salvos em relação ao dia do Senhor, como se prepara para o dia do Senhor? É com vigilância, que já falamos, sobriedade e tomando as peças da armadura de Deus. Aqui ele vai colocar a couraça da fé e amor e o capacete da salvação. Aqui não se faz referência à incerteza a respeito da salvação. Não se faz referência a isso aqui. Mas sim a consumação da salvação. Quando nós teremos então a redenção do nosso corpo, que vai ser aquele momento em que você não mais terá problema com o pecado. É esse momento que está colocando aqui, como tendo e tomando o capacete, aliás, fugiu aqui o texto. E tendo por capacete a esperança da salvação. Nós já estamos, o nosso espírito está salvo. A nossa alma no processo de santificação, mas o nosso corpo aguarda exatamente o que está colocando aqui. Quando Jesus voltar, o dia do Senhor, quando ele vier, então nós seremos, se estivermos vivos, seremos transformados. E quem morreu vai ressuscitar com um corpo glorificado. Não tem mais pecado. É sem pecado. O maior problema que nós temos hoje é porque, embora sejamos convertidos e salvos, estamos nesse corpo. Ainda estamos sujeitos ao pecado. Não tem domínio, mas tenta comandar. E o pecado, você sabe, ele é excessivamente maligno. É terrível, não é? É o seu primeiro inimigo que você tem. Então aqui, refere-se àquele momento em que Cristo vai nos libertar de todo vestígio, sinal, traço de pecado. E vai nos transformar conforme a sua gloriosa semelhança. Vamos lá para os textos? Efésios 5, estou já terminando, irmão. Efésios 5, 25 e 27. Efésios 5, 25 e 27. Uma vez mais a gente volta lá em Efésios. Que é uma das últimas cartas que Paulo escreveu. Para apresentar a si mesmo igreja, o que? Gloriosa. No dia de Cristo, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Vai chegar esse dia. Efésios 5, 27. Vai chegar esse dia. 25 e 27, perdão. Deixa eu ler o 25. Vós, marido, amai... A minha esposa gosta desse versículo. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Eu até memorizei esse versículo, de tanto ela falar. E a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavar da água pela palavra, para apresentar a si mesmo. Igreja o quê? Gloriosa. Vai chegar esse dia dessa igreja ser apresentada dessa maneira, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Filipenses agora, capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. A confirmação
e tendo por capacete a esperança da salvação, Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Dá para animar você? Quando você olha para aquele dia? Agora é combater o bom combate, irmãos. É permanecer fé, é guardar a fé. É acabar a carreira, é cumprir a sua carreira. Essa vida aqui é muito breve, é passageira. Um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Porque um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. O dia do Senhor está chegando, está se aproximando, está bem perto. E nosso desafio, nossa preparação na palavra. Tome o capacete da salvação. Tenha convicção naquilo que você tem crido. E não deixe o inimigo enganar você como ele enganou Eva, atacando o pensamento. Eu de vez em quando acho até engraçado, eu faço isso com as crianças. Quando eu pego uma criança chorando, eu faço a criança pensar e parar de chorar também. Não é tão difícil. Está chorando por quê? Aí ela vai falar um motivo. Mas você já pensou? A hora que você fala assim, você fazia a criança pensar. Você querer fazer uma criança parar de chorar sem fazer ela refletir, pensar, sem usar a mente, porque quando ela usa a mente, tinha um garotinho esse dia chorando porque ele queria que o pai dele, naquele exato momento, estando numa casa comercial, comprasse algo para ele. Eu falei, peraí, não é assim que funciona. Você tem que aprender algo muito importante, você tem que aprender a negociar. Você não quer ser um bom negociante no futuro? Ele parou, começou a me ouvir. Você tem que fazer uma avaliação, conversar com o seu avô, com o seu pai, com a sua avó. Ele começou a ouvir assim. Ele começou a achar até engraçado aquilo. Falei, você vai ser um ótimo negociante no futuro. Mas não é assim, vai comprando de imediato. Vai que tem um outro lugar que tem mais barato. Começou a pensar, parou de chorar. O que a Bíblia fala sobre a criança? Ensina. Tem que ensinar. Entendeu? Ensina. Talvez está faltando o ensino. O avô dele disse assim, esse menino está muito mimado, então tem que ensinar. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensina ela como ela tem que agir. Tá? A minha filha, que maravilha quando elas tinham o dinheirinho delas, não é? Chegava num lugar e falava, filha, o que você vai comprar? Não sei, pai, estou olhando, estou analisando. Dinheiro delas? Estava analisando. Não é assim, até hoje, né? É assim. Você dá ali o comprometimento. Quando é do pai, né? Ninguém analisa. Mas tá, você vai. Ensina. Para ver, é as duas, né? Cada uma com o seu dinheiro que tinha ganho. Vê se ia gastando assim de qualquer jeito. Né? Eles analisam. Tem criança, é de pequenininho que aprende, né? O Brasil tem uma falha muito grande em relação a isso. Mas diga para você mesmo que Deus tem fortalecimento para você e o poder dele é imenso. Tem fortalecimento e o poder dele é imenso. Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomando toda a armadura, revestindo, né? Para que no dia mau você possa ficar firme. O dia mau sempre aparece. Coloquemos-nos em pé. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus, damos graças ao Senhor por essa noite, por esse tempo, pelo poder e autoridade da palavra do Senhor para conosco. Ó Deus, que tenhamos o fortalecimento que vem do Senhor. Que possamos saber em quem temos crido. A nossa crença é verdadeira, Deus. É no Senhor Jesus. É no poder do Senhor.
é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus de providência, de provisão, o Deus de proteção constante para com os seus. Ó Pai, obrigado pela melhora da Esther e todo o procedimento de recuperação que ela está alcançando. Ali está a providência do Senhor. Também a vinda dela para a reunião e todos que estão aqui, Deus, que ouviram a palavra do Senhor e os que não estão, que possam ser alcançados com a pregação da palavra do Senhor. Que essa palavra possa chegar a muitas pessoas e que pessoas venham conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Ó Deus, oramos, damos graças, fortaleça-nos, ó Deus. Há dias em que nós nos sentimos bem fracos e a palavra diz que quando estamos fracos é que seremos fortes. Fortaleça-nos, Deus. Famílias enlutadas, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que atravessaram o vale da sombra da morte em meio a tanto sofrimento e agora estão com o Senhor. Combateram o bom combate, guardaram a fé, permaneceram fiéis, acabaram a carreira. Eu oro dando graças por tudo no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Senhor Jesus e o Espírito de Deus e a comunhão de Deus nosso Pai seja para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém.